Salve, salve, gurizada, aqui é o Bill, estamos em mais um episódio do Low Post Podcast e dessa vez nós vamos falar sobre um período na NBA, né, Alisson, que tu gosta muito, né, cara? Bastante. Que é nada mais, nada menos que a bolha da NBA, que nós já comentamos já em algum dos vídeos do canal, né, Alisson, a gente comentou sobre a bolha, acho que foi sobre o J.R. Smith ter levado apenas 7 quedas. Sim. Mas em outro contexto também, né, a gente vê basicamente a gente falando da temporada da bolha, né? O que foi mais ou menos a temporada da bolha, Alisson? Explica pra gente aí. Vamos entrar no contexto, né? Vamos voltar 3 anos no tempo. Teve a pandemia, né, cara? O negócio do Covid. E foi bem na parte final da temporada regular. Foi ali por março, né? Foi dia 11 de março. E aconteceu porque... Isso, 11 de março foi o último jogo. Isso. Né? Que o primeiro jogador que se contaminou foi o Rudy Gobert do Utah Jazz. Aí já estava começando a ter muitos casos, né? E aí teve o primeiro caso de um atleta e suspenderam a liga. E foi iniciado no dia 30 de julho, né? Isso. Exatamente. Foi... 4 de julho foi aprovado a bolha e ela começou o dia 30. Né? A gente ficou quase 5 meses parado a liga. Isso, ela começou a voltar quando foi comentado em voltar mesmo a alguns outros eventos esportivos, né? Ela seguiu o flow, assim, quando todos os campeonatos começaram a acabar, a ser suspensos que estavam acontecendo, meio que foi um impacto, assim, né? E basicamente foi esse episódio do Gobert, idiota, que até ele deu uma entrevista depois do jogo do Thunder, debochando do Covid, que já era um tópico, encostando em todos os microfones de todos os repórteres ali, né? No final da entrevista e basicamente ele, esse filho da puta, né? Acabou sendo o primeiro a pegar Covid, a NBA sendo suspensa. Sim. Né? E Alisson? Eu até gosto do. Fala aí. Até gosto do Gobert como jogador, assim. Quer dizer, sei lá, eu acho que ele já foi melhor. Mas, ele tem tantos casos assim, idiota, né, cara? Esse aí foi só mais um das coisas que ele faz fora de quadra. Quando a gente entra em contexto de Covid, a gente tá acostumado, nós brasileiros, com absurdos, né? Porque, enfim, não preciso nem citar aqui o contexto que nós estávamos político na época também, né? Mas, cara, já tinha... Tipo, não era tão forte, óbvio, porque era uma coisa que ninguém sabia o que era, na realidade, né? Naquela... Enfim, não preciso nem explicar o que foi a pandemia, Sim. Né? Mas, cara... Seja respeitoso, tá ligado? Sei lá, podia ter agido de outra forma, ou não ter feito nada, né? Sei lá. Mas... E Alisson, a NBA teve a melhor ideia de todas as ligas, né? Sim. De como voltar com o esporte sem alastrar mais a questão do Covid, né? Também tem a vantagem de que é um esporte disputado num ginásio, né, cara? É diferente do futebol que é um estádio aberto, né? Que tu não consegue ter tanto controle assim, né? Tipo, um ginásio é fechado, querendo ou não, é um espaço fechado. Então tu bota lá um segurança lá pra controlar, deu, já resolveu o problema. Mas eles conseguiram ter uma ideia genial, né, cara? Que foi ir pra Orlando, que eu não manjo muito da geografia, mas eu acredito que seja uma cidade mais afastada, assim, do estado da Flórida, né? Porque tipo, não tem muitas coisas em volta. Orlando é uma cidade tem... é como se fosse uma ilha. Eles ficaram na Disney, né, mano? Eles literalmente foram pra Disney. A Disney tem a parte meio esportiva lá, não dentro dos parques da Disney, mas uma das propriedades que é a da ESPN, né? Pra quem não sabe, a ESPN é da Disney. Sim. Então o Rômulo Mendonça aí por muito tempo foi um príncipe da Disney, Alisson, olha só. Meu Deus, que coisa horrorosa. Sim, ele foi por um bom tempo. Mas enfim, tem essa questão, né, do basquete ser jogado indoor, que foi, sabia, Alisson, que foi por causa disso que foi escolhido... Por causa disso que nasceu o basquete, cara. Sério? Foi durante um inverno, o Naismith, né, o treinador, não tinha como jogar
nenhum esporte na rua americano, ou seja, não podia jogar nem beisebol e nem futebol americano. Então ele inventou um futebol não, um esporte para ser jogado dentro de algum lugar, né? Então, Caramba! Uma curiosidade sobre o basquete. Sim. Pô, mas essa... Aqui, pelo incrível que pareça, também tem informação. Informação. Não, mas essa ideia da bolha foi genial, cara. E bom, vamos falar um pouquinho de como é que tava a temporada antes da paralisação, como é que foi Só dar uma passada por cima, assim, como é que estavam os times, quem eram os favoritos, quem eram os azarões, como é que tava a situação? Vamos começar pelo o defensor do título, que era o Toronto, né? Sim. O Toronto Raptors meio que Toronto tá... teve uma temporada boa, né, cara? Pós-título mesmo, perdendo a estrela que era o Kawhi Leonard, né? O cara que foi MVP das finais, mas o Toronto Raptors não conseguiu segurar. Eu não sei se tu se lembra, mas teve uma rede de restaurantes em Toronto que ofereceu comida de graça pra sempre se ele renovasse com o Toronto Raptors. Ele recusou comer de graça pra vir pra Califórnia. Cara, mas irmão, esse cara ele come de graça, por causa que... Cara, olha a quantidade de salário que ele ganha também, tá ligado? Pra ele não é nada isso, mano. Sim, mas tipo... É igual os corintianos fazendo pix pro Roger Guedes ficar de 40 mil. Vou me abster de falar sobre o Corinthians. E cara, não, só... no dia, Alisson, no último dia, basicamente no último jogo da temporada regular, antes de ser suspenso, todo mundo já sabia que ia ser, né, cara? E teve uma cena até meio bonita e um pouco melancólica, assim, né? Que o Vince Carter tava jogando seu último jogo da NBA pelo Hawks, não da maneira como ele planejou, contra o Knicks. E ele não tinha nenhum ponto ainda na partida, cara, e ele... no finalzinho, acho que é o Trae Young que passa a bola pra ele, mano, e os jogadores do Knicks não marcam ele, assim, pra ele fazer a Caramba! Então, uma coisa meio simbólica, assim, né? Sim. Já tivemos nosso selo passou no Hawks. Exatamente. Não, vai ter mais, teremos mais. Sim, vai ter vários. Mas a situação do Toronto... Mas enfim, o Golden State... O Golden State tava incrível, né, cara? Depois de ter perdido o Kevin Durant, depois daquela treta com o Draymond Green, eles tiveram uns períodos bem nebulosos, assim, né, cara? Teve lesão do Klay Thompson. Por causa de lesão também, né, cara? O Klay Thompson tinha se machucado no jogo 6 das finais, então a gente já sabia que o Klay Thompson não jogaria a próxima temporada. Ele teve uma lesão bem séria no tornozelo. E logo no começo da temporada regular, o Steph Curry também teve lesão, então eles estavam sem os principais jogadores. Eles perderam 3 titulares, assim, do nada, sabe? Sim. O Nuggets estava fazendo uma boa campanha, mas era o Nuggets ainda de algumas temporadas, basicamente com estigma. Estava fazendo uma boa campanha, mas vamos ver quando chega lá. Sim. Esse foi o embrião do Denver Nuggets. O Houston já era um Houston no final do prime do Harden. Sim, né? Chamaram o Westbrook para tentar ajudar. Tentando fazer os dois jogarem juntos, o Westbrook dá certo. Sim. O Westbrook tava começando a perder um pouco da magia, o Westbrook. O Jazz ainda está. O Jazz ainda estava com Mitchell e Gobert. Sim. Esse Utah Jazz por um bom tempo, assim, no começo da temporada, era um dos melhores times no Oeste. Que eles foram decaindo, assim, né? Mas bem no começo da temporada, o Utah Jazz era um time bem perigoso, assim. O Jazz sempre foi aquele time que era peça confirmada nos playoffs, mesmo no Oeste, né, cara? E sem algumas peças importantíssimas, tá ligado? Sim. E Alisson, acho que é legal destacar também, cara, antes da temporada. Fala aí do Lakers. Como é que tava o Lakers na temporada regular antes de ser suspenso? Não, então, o Lakers ele tinha dado um belo salto de qualidade, né? Porque em 2019, por mais que já tivesse o LeBron teve problemas de lesão, né, cara? Teve uma lesão no quadril. E aquele núcleo jovem acabou que não deu tão certo quanto era esperado. Quer dizer, botou fé quem era trouxa. A gente já sabia que não ia dar certo. Mas aí veio uma troca milagrosa, cara, que
basicamente mandaram Lonzo Ball e Brandon Ingram em troca de Anthony Davis. Então o time já tinha... Era uma troca que o Lakers estava sonhando há muito tempo já, né? Muito tempo. E que o Davis também estava sonhando há muito tempo, né, cara? No começo da outra temporada, o Davis já tinha sinalizado que queria a troca. E o Lakers quase assinou com o Kawhi Leonard, cara. Sinalizado, mas ele dava pra ver que ele tava insatisfeito. Nessa temporada, tu comentou, ele tava treinando já em alguns ginásios de Los Angeles, mas até então isso é normal. Até então isso é normal na NBA, né? É. E o Lakers quase trouxe o Kawhi também. Foi bem por pouco, assim. O Kawhi chegou a ficar bem dividido entre Lakers e Clippers, mas ele resolveu ir jogar no primo pobre de Los Angeles. E basicamente esse era o cenário do Oeste. Os Lakers viraram favoritos com a aquisição do Davis. O Clippers tinha o Kawhi, logo em seguida assinou com o Paul George, então também virou um favorito. O Denver Nuggets tinha um time sólido e o Houston estava na expectativa do Westbrook e Harden encaixar. Era basicamente esses os times principais no Oeste. E no Leste tava aquela bagunça, né, cara? Tava sem dono, mano. Tava sem dono, né? Ainda não tinha uma certeza. O Toronto sem a principal estrela, o Boston Celtics naquele time que, de novo, né, sempre batendo na trave. É um time bom, mas não chega. O Philadelphia com o Embiid também não parecia empolgar muito. O Ben Simmons já tava com medo de arremessar. Nossa, essa conferência Leste em 2020 tava fraca, hein? Milwaukee deveria ter ganho com o pé nas costas dessa conferência. E vale também ressaltar o contexto histórico, né, nos Estados Unidos, que os Estados Unidos basicamente antes da bolha, cara, tava pegando fogo literalmente em muitas partes por causa da morte do George Floyd, né, Alisson? Acho que vale a pena falar. A gente já comentou também sobre George Floyd, eu acabei esquecendo o primeiro nome dele no episódio do YouTube, mas também tava pegando fogo essa parte. E vale ressaltar daí que teve a reunião com o Kyrie Irving. Kyrie Irving reuniu cerca de 80 jogadores da NBA conversando sobre não aceitar a volta, né? Sim. Aí tu já tá falando depois da paralisação, né? Antes de começar a bolha. Sim, antes de começar a bolha. Não aceitar a bolha. Sim, entendi. Eu me perdi no tempo aqui. A NBA acabou falando que quem não quisesse ir por motivos, né, enfim, por inúmeros motivos, os jogadores não sofreriam cortes de salário, né, e nem multa sobre isso, né? Sim. Basicamente, não foram os 30 times para a bolha, né? Foram apenas 22, que eram os times que estavam classificados para os playoffs. E que eram, né, 16 times, e o restante, outros 6 times que estavam a 6 vitórias da zona de classificação. Então alguns times que ainda tinham que brigar, né? A NBA fez tipo uma nota de corte assim, e só os times que tinham chance de ir pros playoffs, até pra não superlotar a bolha, né, cara? Não teria como comportar 30 times ali. E basicamente as baixas da bolha, né? Teve motivos pessoais, por exemplo, DeAndre Jordan, o pivô que na época estava no Nets, que foi o time mais prejudicado com ausências, né? Sim. O Willie Kallenstein, que a gente comentou dele no episódio do YouTube que vai ao ar, que é o do Draft 2012. Isso. Avery Bradley, que na época era do Lakers, né, Alisson? Sim. Todos eles, a questão do Bradley, do Kallenstein, foi a questão dos filhos, né, cara? Eu lembro que ele tinha dado uma certa confusão, assim, com o pedido do Bradley de sair. Mas esse pedido do Bradley de não ir pra bolha resultou num plot que a gente vai comentar mais pra frente. Exatamente. O Trevor Ariza, que na época estava no Portland, o Bertans, da época, né, do Washington Wizards, Wilson Chandler, do Brooklyn Nets. Então só que eu falei agora foram 2 do Brooklyn. E daí esse por lesão... Esse Brooklyn Nets já tinha... foi o Kevin Durant. Já tinha Kevin Durant e Kyrie Irving, né? Sim.
Eles não foram pra bolha. Já era o Super Nets. Que ele... O Durant falou que ele estava lesionado durante a temporada regular, que ele ia esperar até o início da temporada 2020-2021. Sim. Com digamos assim, com a temporada dando uma esticada, ficando 3 meses, né, fora, foi uma possibilidade de ele voltar um pouco antes, mas ele falou que não ia voltar nessas circunstâncias também. Mas daí poderia ter forçado e se machucaria de novo e a gente não, sei lá, sabe se a gente ia conseguir ver o Kevin Durant de novo em quadra. O Kyrie Irving, que ele tinha operado o ombro em março, também não foi, até porque ele era um cara que eu acho que mesmo sem a lesão ele não iria, né? Por contexto político dele. Sim. O Aldridge, Lamarcus Aldridge, olha só, que era do Spurs. Courtney Lee, então, que sofreu uma baixa aí do Dallas Mavericks também, duas baixas do Dallas Mavericks. E o Bogdanovic do Utah Jazz, né, cara? Esses foram as baixas, assim. Não, teve mais um. O Kelly Oubre Jr. do Suns. Vale a pena falar do Suns, porque fala aí, Alisson, sobre o Suns. Então, quando a NBA faz a nota de... Tipo a nota de corte, assim, né? Pra ver quem que tinha chance ou não de ir pros playoffs. O Suns não era pra ir pra bolha. O Suns era um dos times que tava com chance, assim... É tipo o Vasco se livrar do rebaixamento essa temporada, sabe? Então, mas o time do Suns, eu não sei o que deu na cabeça deles, que eles acreditaram tanto que esse time podia funcionar. O Suns foi basicamente divulgar um produto pra arrumar um comprador, sabe? Eles montaram aquele time, não, a gente pode ir pra bolha, a gente tem chance de classificar, a gente quer tentar pelo menos. E aí a NBA aceitou, acharam um espaço. Perderam os 8 jogos. Oi? Como é que era? Eles perderam todos os jogos, não foi? Os 8? Não, eles ganharam todos os jogos. Eles ganharam, eu não sabia, desculpa. Sim. Eu não lembrava, cara, na realidade do Suns, né? Porque aí quando começa a bolha, ia ter mais 8 jogos de temporada regular para cada time. Refizeram a tabela ali, né, pra ajustar mais 8 rodadas. E o Suns ganhou as 8 partidas. Só que isso não era garantia de que eles fossem se classificar. Ele dependia de um resultado, uma combinação de resultados. Então, tanto que eles treinaram com as mesmas vitórias que o Memphis. Os dois treinaram com 34 e 39. Não lembrava, cara. Acabei não lembrando disso.